Senhores vereadores, senhoras vereadoras, voltamos ao debate desse projeto. Eu queria começar parabenizando o vereador Raimon pela iniciativa da implantação desse projeto que institui a política municipal para a população em situação de rua e dá outras providências. Me parece que nenhum dos vereadores aqui deixa de reconhecer que a Prefeitura tem o dever de estabelecer uma política de acolhimento, de política pública de acolhimento da população de rua. Entendemos, ao mesmo tempo, que a população de rua é um fenômeno social, fruto da desigualdade social, e que, em épocas de crise social, ela tende a aumentar ainda mais. E aí o papel do poder público é intensificar as políticas de acolhimento desta população, para dar dignidade a esta população, para garantir a ela condições de vida digna, para que inclusive possa retomar a sua vida e muitas vezes retomar os laços familiares, ir em busca de trabalho, de moradia e etc. Mas a verdade é que o que está se discutindo aqui nesse projeto, nesse momento, e por isso existem as emendas, não é a discussão da questão da população de rua, é sim a questão de gênero. Mais uma vez, se quer criar uma determinada lógica, interferir na política pública para trazer este debate. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores aqui para a emenda número 11. A emenda número 11. O que acontece? No projeto original, aparecem como princípios da política pública municipal para a população em situação de rua 7 itens. E o item de número 5 diz o seguinte: é um princípio da população municipal, da política municipal em população de rua. O princípio é o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. A emenda de autoria dos vereadores Alexandre Esquerdo, Cláudio Castro e Carlos Caiado diz o seguinte: ela modifica esse inciso para dizer o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, sexo, orientação religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. A emenda retira as expressões gênero e orientação sexual e coloca a palavra sexo no meio do caminho. O que querem os vereadores ao fazer esta emenda? Eles querem dizer que não se deve respeitar, porque é isso que trata o princípio, as diferenças de gênero e orientação sexual? Esta é a primeira pergunta que cabe a todos que estão aqui. Eles querem dizer que não se deve respeitar essas diferenças, porque é disso que se depreende de uma primeira leitura. Eles retiram, mantêm todas as outras diferenças que devem ser respeitadas e retiram uma dessas diferenças, a diferença de identidade de gênero e de orientação sexual. Pois é disso que trata essa emenda. Mas, dirão eles, não é disso que se trata. O que se trata é que gênero é uma ideologia, orientação sexual não existe. Portanto, ou eles não querem que se respeite esta diferença, ou eles não querem reconhecer que esta diferença existe. Esta emenda, se aprovada, ela vai dizer que a Câmara Municipal dos Vereadores do Rio de Janeiro acredita em uma dessas coisas: ou de que essa diferença de gênero não deve ser respeitada, ou de que ela não existe. E aqui, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, aqueles que estão acompanhando o debate, a vida de um transexual, de um travesti, de uma transexual, de uma travesti, é uma vida marcada pela rua.
É uma vida que, infelizmente, uma vida que na exclusão da própria família, da escola, dos amigos e de uma série de coisas, leva essas pessoas a viverem na rua, a se prostituir na rua. Por isso, uma política que trate do acolhimento da população de rua não pode se omitir diante desta realidade. A maior parte dos travestis, transexuais e transgêneros que é assassinada, e o Brasil tem os maiores índices de assassinato dessa população, é assassinada em condições de rua. Como é que uma política municipal não vai respeitar essa existência? Como é que uma política municipal vai ignorar este dado da realidade? Saibam os senhores, essa emenda, ela vai dizer que nós que defendemos a existência dos gêneros, nós que defendemos que tem que haver política para isso, nós defendemos uma espécie de ideologia. Pois isso aqui é ideológico. Afirmar que gêneros não existem é ideológico. Assim como é ideológico, sem dúvida alguma, a defesa sobre a questão da multiplicidade de gênero. Nós não estamos negando isso. Agora, estes defensores que começam a caçar a palavra gênero em qualquer lugar para tentar retirar dela, vão tentar dizer aos senhores e às senhoras que se trata, não, esses esquerdistas querem ensinar sexo nas escolas. Essa lei trata disso? Essa lei trata de alguma coisa de educação? Aqui está se revelando algo que no debate do Plano Municipal de Educação fica escondido. Se revelando de que não se trata da preocupação com as nossas criancinhas. Se trata de manter uma determinada exclusão. E defender que determinados setores sejam excluídos é preconceito. É preconceito. E aí, quando lá no debate do Dia da Visibilidade Lésbica, nós falávamos aqui que tinha homofobia no entorno, muitos vieram discutir que não havia. Eu, inclusive, prestei atenção a vários desses argumentos, vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Lembro, inclusive, de um debate com o senhor sobre isso, sobre essa história. Mas eu quero saber, e aqui, quando se faz uma emenda para caçar a palavra gênero de uma lei que trata de população de rua, não está tratando de educação, não está tratando de escola, está tratando se essas pessoas existem ou não existem para o poder público. E eu quero dizer para vocês, elas existem. E se elas existem na realidade, e uma lei é criada, e uma emenda é feita justamente para retirar essas pessoas desta lei, não há como fugir, isso é preconceito. Isto é preconceito, porque essa lei não obriga ninguém a ser transexual, transgênero, travesti. Ela não obriga ninguém que tem essa prática. Ela não ensina ninguém a ser isso, se é esse o debate que vocês querem fazer. Ela simplesmente diz que é preciso que ela respeite a existência dessas pessoas. Que no acolhimento de uma população de rua, se a pessoa for travesti, transexual, que se respeite isso. E, portanto, não vá se colocar num abrigo, alguém que se identifica como mulher, num abrigo que é de homens. De que aquele ator, aquele assistente social, e sei que, inclusive, os próprios assistentes sociais concordam com o que eu digo, que aquele assistente social que for lá abordar um transexual, um travesti em situação de rua, tem que lembrar e respeitar essa situação. O que o texto original pede é respeito, e a gente quer retirar o respeito. Juro, eu fico muito abismado para onde está indo esse debate. O debate como deve ser feito, o debate sobre a questão da educação, que tem avançado. As pessoas têm conseguido fundamentar melhor a sua decisão. Esse debate vai ser feito no PME, e nós vamos fazê-lo, nós não vamos fugir dele. Tem muito mais coisa no PME, além do debate de gênero, mas nós vamos fazê-lo. Agora, aqui, eu gostaria que os vereadores pudessem se inscrever para discutir, para justificar a sua emenda, para terem 15 minutos para dizer o que é que eles não acreditam. Eles não acreditam que essa diversidade, que essa diferença deve ser respeitada ou de que ela não existe. Porque se acredita que ela não deve ser respeitada, isso é preconceito. Se acredita que ela não existe, é porque está tentando negar a realidade e de novo está sendo preconceituoso.
Desculpem os vereadores que assinaram essa emenda. Sei que estão movidos por determinados princípios, mas quero chamá-los à razão nesse momento. Quero chamá-los à razão. O que os senhores estão fazendo é uma cruzada. E aí não tem jeito, é uma cruzada fundamentalista. Jesus, quando disse que não era para apedrejar Maria Madalena, certamente estava lá desagradando uma série de fundamentalistas daquele momento. Os senhores, ao procurarem a palavra gênero em qualquer lei que passe por esta casa, estão sendo fundamentalistas. E numa boa, o cristianismo prega o diálogo, o respeito às diferenças. Ninguém está dizendo que a pessoa tem que ser transgênero ou travesti que está aqui. Ninguém está dizendo sequer que tem que se comemorar algum dia. Ninguém está falando de escola. Nós estamos falando de respeitar essa diferença. Nós estamos falando que essa diferença existe. E eu queria pedir a cada um dos vereadores, a cada uma das vereadoras, quando forem votar essa emenda número 11, ou os senhores encontram uma outra justificativa, e eu gostaria de debatê-la, gostaria que os senhores ou senhoras viessem aqui explicar, ou os senhores estarão votando por uma emenda que é puro fundamentalismo e preconceito. E nós precisamos parar isso em algum momento, porque é isso que alimenta o ódio. Não era o ódio que tem que nos mover. Nós precisamos parar com essa história. Nós vamos fazer o debate no PME sobre educação e gênero. Faremos, e se perdermos pela maioria, perderemos, mas permaneceremos argumentando, comentando, discutindo, defendendo. Mas, senhoras e senhores, neste projeto será uma vergonha. Alguns vão poder dizer que foi uma vitória da fé cristã. A vitória da fé cristã é retirar a ideia do respeito de uma diferença. É isso que os senhores vão comemorar. É isso, senhor vereador Alexandre Esquerdo, que o senhor vai comemorar se a sua emenda for aprovada. É isso, vereador Cláudio Castro, que preside essa sessão, que o senhor vai comemorar se a sua emenda for aprovada. A retirada da palavra, da ideia de respeito a uma diferença que existe. Numa boa, de tudo que eu vivi, de todas as missas que eu frequentei, de tudo que eu fui educado na fé cristã, isso me dá vergonha se o princípio para pensar essa emenda for o princípio religioso. Porque não faz o menor sentido na lógica de amor que eu aprendi a ser a lógica do cristianismo. Não faz o menor sentido. Porque isso é corroborar com assassinato, com exclusão, com depressão, com morte, só porque não aceitam uma determinada situação. No lugar de principalmente dizer, porque ninguém está sendo obrigado, no lugar de simplesmente, talvez, eu quero valorizar as diferenças. Eu acho que as diferenças nos valorizam. Mas o que eu peço aos senhores, autores dessa emenda, é tolerância. É tolerância. Tolerância com a existência de transgêneros, travestis e transexuais. Excluí-los de qualquer lei é preconceito, é transfobia. É transfobia. Excluir isso de qualquer lei é perseguição. E na minha opinião, de quem hoje não frequenta mais, mas que não se declara ateu, não frequenta nenhuma religião, fazer isso em nome de uma religião é ser absolutamente incoerente. E eu quero saber, os senhores que estão me ouvindo, dos senhores que vão votar daqui a pouco essa emenda, se vão corroborar com isso ou não. Que examinem suas próprias consciências, que examinem sobre o que fará isso sobre a vida das pessoas. Se vai mudar ou não vai mudar alguma coisa na vida das pessoas, mas vai mudar nessa disputa que está sendo feita. Vai dar um atestado de que essa Câmara vai assumir uma postura preconceituosa, excludente, de pessoas que existem e são assassinadas e que precisariam ser acolhidas, não pela igreja, que deveria acolhê-las também, mas não é isso que a lei diz. Ali não está falando de igrejas, mas acolhida pelo poder público, que deve acolher a todos e todas, sem distinção de gênero e de orientação sexual. Pela ordem, presidente.